Recentemente eu gravei um vídeo intitulado 5 casos criminais solucionados com a ajuda de detetives paranormais. E nos comentários surgiu muitas pessoas, na verdade duas, surgiu muitas pessoas me pedindo para que eu fizesse um desses casos de forma mais detalhada, com um vídeo um pouco maior e tudo mais. Bom, então hoje eu trouxe aqui para vocês o caso Melanie Uribe. Esse caso, eu também regravei lá atrás, lá no comecinho do meu canal, há uns 3 anos atrás, eu acho. Então eu creio que muitos de vocês que chegou depois disso talvez não tenham assistido, mas se vocês assistiram, peço que assistam de novo, porque me ajuda bastante e valoriza o meu trabalho, E para você que ainda não assistiu, bom, fica comigo aqui até o final. E como vocês já sabem, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Melanie Uribe nasceu em 9 de setembro de 1948. Ela era divorciada e mãe de um garotinho de 8 anos. Na época dos fatos, ela trabalhava como enfermeira em um hospital na cidade de Pacoima, um pequeno distrito que fica a aproximadamente 12 quilômetros do centro de Los Angeles, na Califórnia. No dia 15 de dezembro de 1980, às 10h45 da noite, Melanie estava a caminho do seu trabalho. Foi quando ela teve que parar o seu veículo em um sinal fechado. Nesse momento, segundo testemunhas, 2 homens se aproveitaram e entraram em seu veículo, um pela porta do motorista e o outro pela porta do passageiro, colocando Melanie no meio deles e sob o seu poder. Após isso, o criminoso que assumiu o volante saiu em disparada com o carro. As testemunhas que estavam próximas dali disseram para a polícia que viram quando os 2 homens entraram no veículo de Melanie e em seguida eles a ouviram gritar. Melanie era considerada uma ótima funcionária, confiável e pontual. Ela era muito querida por seus colegas, então quando ela não apareceu no seu trabalho naquele dia, todos ficaram preocupados e resolveram telefonar para sua casa, porém não obtiveram resposta. Na manhã do dia seguinte, temendo pelo pior, uma mulher chamada Shirley, colega de Melanie, foi até a delegacia reportar o seu desaparecimento. Ela falou com o detetive Patrick Conway, um veterano da polícia de Los Angeles, informando que Melanie saiu para trabalhar na noite anterior e não foi mais vista. Shirley também disse ao detetive que um amigo em comum delas passou a noite toda procurando por Melanie, mas não conseguiu encontrar nada. 6 horas depois do sequestro, a polícia foi atender a um chamado na rua Broman, cujo um veículo estava em chamas. Chegando lá, a polícia procurou por evidências no carro queimado, mas não encontrou nada. Conversando novamente com as testemunhas que viram Melanie pela última vez, eles disseram que após o carro virar a esquina, o veículo parou por um instante e algo foi jogado pela janela. A polícia então foi até o local para verificar e encontrar uma caixa de lenço umedecido caída perto da sarjeta. Mais tarde, essa caixa foi mostrada a um colega de quarto de Melanie, chamada Ruby, e ela disse já ter visto aquela mesma caixa de lenços dentro do veículo de Melanie. Ainda sem nenhuma pista, no dia seguinte, a polícia solicitou a ajuda da mídia para tentar localizar a mulher. Eles começaram uma grande busca pelo vale. Bateram de porta em porta procurando por testemunhas que pudessem ter visto algo e fizeram patrulhas a cavalos para vasculhar a área ao longo do canyon, local onde Melanie foi raptada. Em 17 de dezembro de 1980, 2 dias após o aparecimento de Melanie, uma mulher de 32 anos chamada Etta Smith, que trabalhava numa fábrica aeroespacial em Burbank, que fica a cerca de 15 km de Pacoima, ouviu sobre o desaparecimento de Melanie pelo rádio e sobre as buscas domiciliares que a polícia estava realizando. Imediatamente, apesar de não ter conhecimento prévio do caso, ela começou a ter visões. Segundo Etta, assim que esse pensamento cruzou a sua mente, ela viu tudo como um filme, uma visão bem clara. E toda vez que ela tentava se livrar dessas visões, essas visões voltavam para sua mente. E ela se perguntava, por que eu estou tendo essas visões? Na visão, ela disse ter visto um desfiladeiro, uma longa estrada curva, arbustos, colinas ao fundo e um caminho de terra que levava para algo branco. Etta acreditava que o branco seria o uniforme de Melanie que ela estava usando quando foi sequestrada, e o que aparecia em suas visões poderia ser o corpo dela no local.
Essas visões foram uma pista da localização de Melanie. Etha não sabia onde esse lugar ficava, mas ela sentia que o conhecia. Ela não se considerava uma vidente, mas disse durante uma entrevista que, desde criança, ela via coisas antes delas acontecerem e também ela sabia de coisas que não deveria saber. Ela disse que, quando contou à sua mãe sobre isso, a mãe dela alertou para que ela não contasse sobre isso a ninguém. Etha acabou entrando em um dilema. Ela estava confusa e também tinha muito medo de ir à polícia, pois ela achava que eles diriam que ela era louca. Porém, ela não parava de pensar em Melanie. E se as suas visões realmente pudessem ajudar? E se Melanie estivesse em algum local presa e precisando de ajuda? But what if she's alive and what if I'm right? What if somebody needs to get to her? Can I in good conscience ignore that possibility and go home? A vontade de ajudar falou mais alto, e Etha decidiu então ir até o departamento de polícia. Chegando lá, ela conversou com o detetive Lee Ryan e contou a ele tudo o que sabia. Apesar de seu ceticismo, o detetive sentiu que Etha tinha uma certa credibilidade. Ela tinha uma excelente carreira profissional e não tinha motivos para mentir. Ele então decidiu ver o que ela sabia sobre o desaparecimento de Melanie. O detetive mostrou a Etha um mapa e pediu para que ela mostrasse onde achava que o corpo de Melanie poderia estar. Etha marcou o local para o detetive. Era uma área remota do Vale de San Fernando, chamado Canyon Lopes. O detetive colheu todas as informações que Etha poderia passar e disse a ela que, em breve, ele e uma equipe fariam buscas naquele local. Etha tinha uma forte intuição de que Melanie estava lá e uma grande necessidade de procurar por ela o mais rápido possível. Ela então resolveu vasculhar a área por conta própria naquele mesmo dia. Era por volta das 5 da tarde, quando ela, acompanhada dos seus filhos, uma menina e um menino, foram até o local. Eles procuraram bastante pela área, indo lentamente ao topo do cânion com seu carro. Em dado momento, Etha sentiu a presença de Melanie mais forte. Ela então decidiu descer o desfiladeiro mais uma vez para ver se encontrava algo. Ela procurou por bastante tempo, e quando estava quase desistindo e pensando em voltar para casa, ela notou marcas recentes de pneus no chão. Etha disse que nesse momento ela começou a sentir várias emoções, e a mais forte era o medo. As soon as I laid my fingers inside the indentions in the dirt from the tire marks, it was like then I really felt scared. I really felt a trembling inside of me. De alguma forma, ela tinha certeza de que aquelas marcas de pneu eram do veículo de Melanie. Etha continuou descendo o desfiladeiro, seguindo as marcas de pneu, e um pouco mais abaixo, ela parou novamente, e foi quando um dos seus filhos percebeu algo estranho. Eles entraram na mata e avistaram o corpo de uma mulher que usava sapatos brancos, exatamente como nas visões de Etha. Muito assustada, Etha rapidamente ligou para a polícia e informou o que havia encontrado. A polícia foi até o local, cercaram a área e fizeram uma perícia. O corpo estava de bruços e com um grave ferimento na parte de trás da cabeça. As características batiam com as de Melanie. Eles então levaram o corpo para uma autópsia. Na autópsia, foi constatado que, de fato, o corpo pertencia a Melanie Uribe e que ela havia sido muito agredida e vítima de relações forçadas. A autópsia constatou também que a causa do óbito foi devido a um trauma na cabeça, ocasionado por inúmeras pancadas. Tudo até o momento era exatamente como nas visões de Etha. Apesar dela ter ajudado a encontrar o corpo, a polícia começou a suspeitar dela. Afinal, não é todo mundo que acredita nessas histórias de visões. Eles achavam que Etha, de forma direta ou indireta, poderia estar envolvida no crime. Por conta disso, ela foi levada sob custódia e interrogada por horas. Ela também passou por um detector de mentiras que comprovou que ela falava a verdade. Porém, os detetives alegaram que ela estava mentindo e a prenderam, segundo eles, por envolvimento no crime. Até aquele ponto, a polícia não tinha nenhuma prova do crime, a não ser a caixa de lenços encontrada na sarjeta. Mas no dia seguinte, uma mulher que não se identificou ligou para o departamento de polícia e deu detalhes sobre o crime. Detalhes esses que somente a polícia e os criminosos saberiam. Como a mulher não se identificou e a polícia também não rastreou a ligação, essa mulher não foi identificada.
No dia 20 de dezembro, uma outra pessoa ligou para o departamento de polícia, dizendo que sabia quem eram os responsáveis pelo crime. Essa mesma pessoa aceitou se encontrar com o detetive Patrick Conway, e nesse encontro lhe passou alguns nomes. O informante alegou que ouviu um dos criminosos falando sobre o crime na vizinhança. O primeiro suspeito era Norman Williams, um garoto de 17 anos de Pacoima que, por ser menor, se safou de falar com a polícia. O detetive então falou com os pais de Norman, que deram a ele o nome de um amigo do filho, um homem de 20 anos chamado Louis Kernel Morgan. Como Louis já tinha ficha criminal e estava em liberdade condicional, a polícia o levou sob custódia. A princípio, Louis negou ter envolvimento no crime, mas um tempo depois ele acabou confessando. Em seu depoimento, ele disse que no dia 15 de dezembro estava junto com Norman e um terceiro homem de 21 anos chamado Spencer Nelson. Segundo ele, eles precisavam de dinheiro, então decidiram sequestrar alguém, e para a infelicidade de Melanie, ela estava no lugar errado e na hora errada. Quando Melanie parou no sinal, Spencer entrou no veículo e a segurou. Então os outros dois homens entraram também, e eles dirigiram até o Canyon Lopes. Lá eles caminharam para dentro da mata, onde forçaram relações com a vítima. Ainda, de acordo com o depoimento de Louis, Spencer Nelson falou que eles deveriam dar um fim em Melanie, pois ela tinha visto o rosto deles. Louis, no entanto, disse que era melhor só amarrá-la e deixá-la lá. Então ele foi até o veículo para pegar uma corda, e nesse momento escutou um barulho. Quando ele olhou para trás, viu Melanie no chão e Spencer batendo nela várias vezes na parte de trás de sua cabeça com uma grande pedra. Após isso, eles voltaram para o veículo e Spencer levou a pedra que usou no crime junto com ele. Eles dirigiram de volta para a cidade e deixaram Norman Williams em sua casa. Depois, pararam na rua Broman, onde eles atearam fogo no carro de Melanie e foram embora. Louis ainda disse que Spencer largou a pedra do crime na sarjeta próximo à casa de sua namorada, e depois a pedra havia sumido. Na ficha de Spencer já constava que ele havia sido preso por ter praticado um sequestro. A vítima, uma garota, diferente de Melanie, saiu com vida, e depois ela denunciou Spencer. Por conta disso, Spencer não queria deixar Melanie viva, pois ele acreditava que depois ela iria denunciá-lo para a polícia. O detetive Patrick então ligou os pontos. Ele descobriu que a mulher que ligou no dia seguinte ao descobrimento do corpo de Melanie era a namorada de Spencer. Desse modo, ele foi até a casa da mulher para lhe fazer algumas perguntas. Chegando lá, a namorada de Spencer disse ao detetive que lhe daria a pedra usada no crime, porém, ela teria que ir buscá-la sozinha. O detetive concordou, e cerca de 20 minutos depois, ela voltou com a pedra ensanguentada dentro de uma fronha. Em 21 de dezembro de 1980, Etta Smith foi liberada da prisão após a polícia concluir que ela não teve nenhum envolvimento no crime. Os policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles nunca se desculparam publicamente com Etta Smith sobre o erro cometido. Então, um ano depois do acontecido, ela os processou por terem aprendido injustamente. Durante o tempo em que esteve presa, Etta ficou com disenteria e perdeu quase 6 quilos em 3 dias. Segundo o advogado de Etta, James Blatt, ela foi presa pelo crime só porque encontrou o corpo de uma forma incomum, mesmo eles não tendo nenhuma prova contra ela. Norman Willis, Louis Morgan e Spencer Nelson foram sentenciados à prisão perpétua pelo crime cometido contra Melanie Uribe. Apesar de tudo o que passou, Etta diz que não se arrepende do que fez e que, se fosse preciso, faria tudo de novo. I'll never forget Melanie Uribe. I'll never forget what happened to her. Melanie was a victim of a senseless crime. I have no regrets of making the choice that I made. I didn't understand what made me do it then, but if I had it to do over, that I would do the same thing today. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!